Sujeição passiva do imposto seletivo. Quem que é obrigado a fazer o efetivo recolhimento, emitir a guia e recolher o imposto seletivo para a administração tributária, para o governo federal, para a Receita Federal? Vamos lá? Vamos ver o que diz a Lei Complementar 214 sobre o tema. Então, isso é tratado, vamos lá, desinstalar. Isso é tratado lá no artigo 424 da Lei Complementar 214, dizendo o seguinte, ó, quem que é o contribuinte do imposto seletivo? Ele é o fabricante. Em primeiro lugar, o fabricante. Porque lembra, a gente falou que ele é monofásico, ele incide uma única vez. E aí a gente falou no momento da ocorrência do fato gerador em primeiro fornecimento, certo? Então, a pessoa que vai ser responsável por fazer esse recolhimento no primeiro fornecimento, em regra, é o fabricante do produto. Claro que a gente tem que observar que para alguns produtos o legislador disse, olha, é o fabricante, mas é o fabricante, o industrial, que coloca o produto naquela embalagem destinada à venda ao consumidor final, que a gente falou do fumígeno e a gente falou das bebidas alcoólicas. Mas isso está dentro de uma regra geral de determinar que o contribuinte do imposto seletivo em regra vai ser o fabricante. Esse fabricante vai ter que recolher no primeiro fornecimento, quando eu estiver falando de fornecimento. Então, para pegar o exemplo lá do uísque, sou fabricante, sou industrial, classificado como indústria lá nos termos do regulamento do IPI. Nem sei se o regulamento do IPI vai ser aquilo que continua definindo o que é o sujeito a tributos sobre industrialização, mas vamos lá, vamos pegar esse conceito, independente de onde ele esteja escrito. Sou industrial, comprei a garrafa, o tonel lá, gente, esqueci aquele negócio de carvalho, onde o uísque vem, que ele fica maturando, esqueci a palavra daquele negócio. Comprou aquilo e agora eu estou fazendo o engarrafamento nas garrafas ali de 750 ml, que efetivamente serão vendidas ao consumidor final. No momento em que eu fizer o primeiro fornecimento, seja para um atacadista, para um varejista, para o próprio consumidor final, não importa. No momento em que eu fizer o primeiro fornecimento dessa bebida alcoólica, ali vai incidir o imposto seletivo. Quando eu falo de automóveis, a montadora monta o automóvel todo bonitinho e vende. Não importa se é para concessionária, se é o faturamento direto ao consumidor, se aquele veículo está sujeito à incidência do imposto seletivo ali naquele primeiro fornecimento, eu vou ter que fazer o recolhimento industrial. Ok? Então a gente está aqui, além de identificar quem é esse contribuinte, que em regra vai ser o fabricante, a gente está meio que rememorando o momento onde esse recolhimento vai ser feito. Esse fabricante, que é o contribuinte, ele também vai ter que fazer o recolhimento quando ele não fornecer, mas como de alguma maneira, quando de alguma maneira ele destinar isso ao consumo. Então, eu estou incorporando o meu veículo. Eu sou o fabricante, eu sou o contribuinte, e no momento dessa incorporação ao ativo imobilizado, vou fazer o recolhimento. Já falamos sobre isso também. No fornecimento não oneroso, no momento da tradição do bem, esse fabricante será contribuinte. Ele também terá a obrigatoriedade de recolher. Tudo isso concentrado aqui na figura desse fabricante. E também no momento do consumo desse bem, né? Destinei ao consumo pessoal, sei lá, festinha de confraternização dos funcionários no fim do ano. Sou fabricante de bebida alcoólica no momento de destinação ao consumo, eu me torno contribuinte. Vai ser minha a obrigação de fazer o recolhimento desse imposto seletivo, ok? Também é contribuinte do imposto seletivo o importador na entrada desse bem de procedência estrangeira. Quando o item for objeto de leilão, o arrematante, quem está comprando a mercadoria, e quando se tratar de extração mineral, o produtor extrativista que está fazendo essa extração é também aquele que está obrigado a fazer o recolhimento do imposto seletivo, ok? Em relação ao serviço, que são os nossos tigrinhos da vida, né, são jogos de azar, é o fornecedor desse serviço, né? Então eu desenvolvi um aplicativo de joguinhos, coloquei lá na loja do Google Play, estou
faturando ali, sou eu que administro os jogos, estou fornecendo o serviço de joguinho, então eu sou obrigado a fazer o recolhimento do imposto seletivo incidente sobre esses joguinhos, ok? Ainda nesse trabalho de identificar quem recolhe efetivamente, nós falamos sobre quem tem a obrigatoriedade de fazer o recolhimento na condição de contribuinte. Agora vamos começar a falar sobre quem tem a obrigatoriedade de fazer esse recolhimento na condição de responsável, ou seja, não é ele exatamente que pratica o fato gerador, mas ele participa daquela transação de alguma maneira, e em algumas hipóteses específicas, a lei complementar determina que é desse responsável a responsabilidade por fazer o recolhimento do imposto seletivo que seria incidente ali naquela transação. Então, olha só, o artigo 426, ele diz não incidir o imposto seletivo quando esse bem ele estiver sendo fornecido com a finalidade específica de exportação, entendendo aqui a aplicabilidade da imunidade, e esse fornecimento com um fim específico de transação, ele tem esse fim específico de exportação, desculpa, justamente porque quem está comprando é uma empresa comercial exportadora. Ou seja, teoricamente, ela compra com essa finalidade. Eu só compro com a finalidade de mandar o produto para fora do país. Então, o que o 426 está dizendo é, quando eu sou um fabricante de uísque, estou pegando sempre o exemplo do uísque por uma linha de raciocínio. Sou fabricante do uísque e eu estou vendendo esse uísque para a comercial exportadora, com a finalidade dessa comercial exportadora mandar essa bebida alcoólica para fora do país, nesse caso, não vai ter incidência do imposto seletivo. Mas, para que não haja a incidência, é necessário que se observe as condições do parágrafo 1º e 2º do artigo 82. Porque lá no artigo 82, a lei complementar define que também em relação ao IBS e à CBS, quando a venda for destinada a uma comercial exportadora, vai haver, lá não é não incidência, lá vai haver a suspensão da incidência do IBS e da CBS. Mas para que essa suspensão aconteça em relação ao IBS e à CBS, é preciso que se obedeça. Primeiro, a empresa comercial exportadora ela tem que estar habilitada por um ato conjunto, né? Então, provavelmente vai existir um rito dessa comercial exportadora pedir autorização para estar habilitada e ela tem que estar habilitada tanto pelo comitê quanto pela Receita, nesse ato conjunto, que vai ser publicado dizendo empresa fulaninha está habilitada nos termos do artigo 82, parágrafo 1º. Aí não vai incidir nem imposto seletivo, não vai incidir imposto seletivo e vai haver a suspensão da incidência de IBS-CBS. É isso que está dizendo aqui no 426, tá? E tem que, para fins de suspensão e, portanto, também para fins dessa não incidência que consta aqui, uma certificação, e essa certificação tem que estar condicionada à anuência das administrações tributárias estadual e municipal de domicílio da empresa. Aqui, pessoal, eu fico um tantinho em dúvida em relação à extensão disso aqui. Se quando no 426 o objetivo do legislador ao remeter para o parágrafo 2º foi dizer assim, olha, o IBS ele é de competência estadual e municipal, então a certificação tem que ter a anuência do município e do estado para fins de suspensão. Se o objetivo aqui foi dizer de fato que o próprio estado e o município têm que ter dado anuência na certificação para fins do imposto seletivo, ou se para fins do imposto seletivo a participação da Receita Federal é suficiente. A mim, embora haja uma ligeira margem para esse tipo de dúvida, eu imagino que o primeiro pensamento é o que vale, porque, na verdade, a gente está falando de uma anuência e uma certificação que ela não é dada para fins do imposto seletivo, mas ela é aproveitada. A finalidade do artigo 82 é tratar de IBS e CBS, e a certificação é uma só para ambos os tributos, para a contribuição e para o IBS, né? Então, para eu te dar a certificação, Estado e município têm que dar a anuência, por causa do IBS. Uma vez que você tenha essa certificação, o que o 426 diz é, olha, não tem incidência aqui do imposto seletivo.
mas você precisa daquela certificação lá. Então, de todo modo, de maneira indireta, né, o Estado e o município acabam participando da aplicabilidade do 426, não porque ele tenha qualquer competência sobre o imposto seletivo, mas porque aproveita-se um procedimento que está descrito para o IBS, para que ele também seja aproveitado para a eficácia do 426, tá? Então, eu abro essa barra de dúvidas, assim, mas eu tendo a pensar que essa é a explicação lógica mais razoável de alcance do que está escrito como condição aqui no 426. E aí você pode falar assim, mas Eliane, a nossa aula ela é sobre sujeição passiva, né? E sujeição passiva do imposto seletivo. O que a comercial exportadora tem a ver com um rito que está tratando de não incidência não para ela, mas a não incidência para quem fornece para ela? Quer dizer, onde é que entra a questão da sujeição passiva e da responsabilidade de que você falou, e que a gente agora ia falar de quem recolhe por responsabilidade, não por ser contribuinte? Então vamos lá. Lá no artigo 82, embora o artigo 82 fale da suspensão de IBS e CBS quando a comercial exportadora está comprando a mercadoria, ela coloca uma série de situações que, se não forem atendidas, essa comercial exportadora que comprou a mercadoria, ou seja, ela não praticou o fato gerador do IBS e da CBS, falando do 82, ela vai ter que recolher por responsabilidade o imposto que quem forneceu para ela deveria ter pago, certo? Quais são essas condições? Essas condições estão descritas no parágrafo 5º desse artigo 82, que é: então eu estou suspendendo a incidência do IBS e da CBS porque a destinação final desse item vai ser o outro país, vai ser destinado à exportação. Então, o parágrafo 5º, inciso 1º diz: então você compra e você tem 6 meses para exportar. Se você não exportar em 6 meses, eu vou presumir que, na verdade, você comprou para vender no mercado interno. E, nesse caso, o tributo deveria ter incidido lá atrás. E é você, comercial exportadora, quem vai ter que pagar o tributo que aquele fornecedor deveria ter recolhido. Isso é a lógica que está no artigo 82, em relação ao IBS e à CBS. O artigo 427 vem e diz assim: essa mesma lógica vai ser aplicada aqui. Então, eu vou aplicar a não incidência do 426 em relação ao imposto seletivo quando ele for vendido para uma comercial exportadora devidamente certificada, mas se essa comercial exportadora não concretizar a exportação em até 180 dias, é a ela, por responsabilidade, que vai caber recolher o imposto que seria incidente naquela aquisição, né, pelo fornecedor dela, porque eu estou presumindo que, na verdade, esse bem não vai para o comércio exterior, ou seja, eu não vou aplicar a imunidade. E não havendo a imunidade, esse fornecimento anterior deveria ter sido tributado. Perfeito? Existem outras lógicas também que presume-se que o bem vai ser vendido aqui dentro, que não é nem presunção aqui, né? Quando ele for efetivamente redestinado para o mercado interno, quer dizer, a comercial exportadora até comprou com a finalidade de revender, mas aí ela achou um cliente dentro do país e vendeu para aquele cliente dentro do país. Nesse caso, todos os tributos que não incidiram no momento da aquisição, porque ela era uma comercial exportadora, IBS, CBS e imposto seletivo, terão que ser recolhidos, tá? Quando ela destinar isso para industrialização, pegar um evento, sei lá, ela prepara uma comida que leva cachaça, e ela comprou cachaça sem a incidência do imposto seletivo, porque ela destinou para comercialização como insumo. Vai ter que recolher também, porque, na verdade, como não foi para exportação, ela deveria ter comprado sem a incidência do imposto seletivo. E quando ocorrer furto, aqui é mais como uma manobra anti-elisiva, né? Então, eu poderia, de repente, inventar, compro sem imposto seletivo, vendo internamente, sumo com aquele produto, depois registro um BO dizendo que ele foi furtado. Não vou recolher o imposto seletivo, eu, comercial exportadora, que comprei com custo menor porque não teve incidência de nenhum dos 3 tributos. Então, como uma questão anti-elisiva, essa hipótese também faz nascer para a própria comercial exportadora a obrigatoriedade de recolhimento do imposto seletivo por responsabilidade. Então, são esses os 4 casos previstos aqui no 427. Então, esse é o primeiro elemento previsto aqui de recolhimento do IS por responsabilidade.
E aí o parágrafo 1º, ele traz uma questão importante. Considera-se devido o imposto seletivo na data da ocorrência do fato gerador. A gente pode até olhar para o 426 e dizer assim, mas lá não incide, então não tem fato gerador. Não tem fato gerador cumprida todas as condições, que é ir para fora, o produto está indo para fora do país. Se ocorrer de qualquer forma a redestinação interna, a presunção de redestinação, a utilização como insumo ou para consumo, nesse caso, haveria sim um fato gerador naquela aquisição. E é sobre esse fato gerador que esse parágrafo 1º está falando. Então, significa que, quando nascer a obrigatoriedade de recolhimento do imposto seletivo pela comercial exportadora, pelo enquadramento em qualquer das regras do parágrafo 5º do artigo 82, esse recolhimento vai ser feito sempre com acréscimos, porque ele sempre vai retroagir ao momento do fornecimento, ao momento em que essa comercial exportadora adquiriu aquele troço, né? Que ocorreria o fato gerador originário. Então, comprei uma mercadoria em janeiro, né? E em janeiro deveria ter havido a incidência do imposto seletivo, mas não houve porque eu era uma comercial exportadora certificada comprando. Então, vai lá, utiliza-se uma codificação dizendo não vai ter destaque do imposto seletivo por esse motivo. Aí passa fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Deu os 6 meses aqui? Deu. Julho, chegou julho, completou os 180 dias, não tenho a exportação concretizada, o que eu vou fazer? Vou recolher o imposto seletivo desde a data, a competência janeiro, observando que vai estar vencido na data em que o regulamento determinar como a data de vencimento desse imposto seletivo, ou seja, sempre com acréscimo, ok? E aí, ó, os valores que não forem pagos ficarão sujeitos à incidência de multa e juro. Então, a base dessa retroatividade, não sei como eu fiz isso aqui, meu povo, são os parágrafos 1º e 2º do 427, ok? Agora, ele traz uma ressalva de aplicar o que está lá no 82, parágrafo 10, que é, para alguns produtos, dependendo do caso, a legislação pode prever um prazo maior que esses 180 dias. E aí, todos esses efeitos que a gente viu aqui levarão mais do que 180 dias, desde que a legislação expressamente preveja isso, o regulamento. E aí tem outras situações que aí estão mais ligadas com a tentativa de ocultação daquele fato gerador, sabe? Em que outras partes também poderão pagar como responsáveis o imposto seletivo. E aí eu friso aqui, ó, sem prejuízo da pena de perdimento, ou seja, você paga e a mercadoria ainda é apreendida. Então, a gente vai falar da pena de perdimento na próxima aula, a gente não vai se deter nisso. Aqui só é importante que você saiba que quando a responsabilidade pelo recolhimento for atribuída a um terceiro por causa do que dispõe o 425, isso vai acontecer sem prejuízo de eventualmente a aplicabilidade dessa pena de perdimento, que a gente vai ver na próxima aula quando que ela é aplicada, tá? Então, o transportador, se ele transportar produto sem documentação fiscal. Então, vamos lá. Você parou um caminhão que está cheio de cerveja até o talo. A fiscalização pede a documentação fiscal e a documentação fiscal não existe. Então, ali vai haver uma autuação do IBS, da CBS e do imposto seletivo. Ah, mas não sou eu que fabrico o produto. Pois é, o industrial até seria o contribuinte originário dessa mercadoria. E pode até ser que esse industrial tenha feito o recolhimento do imposto seletivo, mas eu não tenho como saber, porque essa mercadoria está desacompanhada de documentação fiscal. Então eu vou presumir que não houve o recolhimento. E eu vou cobrar de você que está contribuindo para essa circulação sem a devida documentação fiscal. Então, o transportador, ele passa a responder pelo imposto seletivo, mesmo que ele não tenha nada a ver com a questão de sujeição passiva como contribuinte, ok? Por determinação desse dispositivo. O mesmo vale para qualquer possuidor. Então, o transportador está fazendo o transporte, a mercadoria está em posse dele, qualquer outro também.
abriu um galpão de uma distribuidora de bebidas clandestinas e estava até o teto de bebida alcoólica lá, tudo sem documento fiscal. Aquele distribuidor atacadista também não é fabricante, mas vai ser responsável pelo recolhimento do imposto seletivo. Ele vai ser autuado em relação ao imposto seletivo por estar mantendo, possuindo aquela mercadoria sem documentação fiscal comprobatória de sua procedência. Ok? Quem mais? O detentor de mercadorias destinadas que tenham uma imunidade aplicada porque supostamente estavam destinadas à exportação e que sejam encontrados transitando dentro do país em uma situação completamente diversa a essa finalidade. E aí as próprias alíneas vêm trazer quais são esses cenários, né? Que garantem que a procedência ainda está no rumo, que ela ainda está a caminho da exportação do que se considera exportação, nesses cenários aqui, que são as exceções. Então, uma mercadoria destinada a comercial exportadora que está no Rio Grande do Sul e você encontra o caminhão com essa nota a caminho, sei lá, do estado do Tocantins. Está totalmente fora de rota, ok? Estou pegando um exemplo bem esdrúxulo, mas a ideia central aqui é: eu não apliquei o imposto seletivo porque a finalidade era a exportação, né? Eu atraí a imunidade. Mas aí a imunidade se descaracteriza, vai haver o recolhimento e a responsabilidade vai ser pelo proprietário, possuidor, transportador ou qualquer outro que estejam detendo esses produtos, ok? Nesse cenário, as caras do fabricante também não ficam livres, porque ele pode ter conluio com aquele troço ali, né? Então, se ficar detectado que esse fabricante ele concorreu de qualquer maneira para essas hipóteses, ele será solidariamente responsável. Então, assim, resumidamente, nessa aula, o que a gente tem? O contribuinte, em regra, do imposto seletivo vai ser o fabricante, certo? Como contribuinte. Como exceção, a gente pode ter o arrematante no leilão, o importador, o extrativista, mas em regra vai ser, a maioria dos casos, vai ser o fabricante. E em falando da responsabilidade pelo recolhimento, não como contribuinte, mas como responsável, em regra, a gente vai ter aquele possuidor, detentor de mercadoria sem documentação fiscal idônea, porque daí eu não sei se houve recolhimento, eu não tenho como rastrear isso, e aí a responsabilidade de pagar o imposto seletivo recai sobre quem estiver na posse dessa mercadoria. Eu acho que isso dá uma visão muito geral, uma visão muito ampla, já suficientemente ampla, para vocês entenderem quem recolhe, quem não recolhe o imposto seletivo. E aí, na próxima aula, a gente fala da perda da mercadoria, da pena de perdimento. Até lá!